Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. 8h30 em ponto. Nosso convidado de hoje no Café com Política é o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, que nos dá o prazer da presença dele. Governador, bom dia, bem-vindo. Obrigado por comparecer aqui à Rádio Super para bater um papo com os nossos ouvintes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvinte. É um prazer enorme estar aqui de volta à Rádio Super. Agradeço muito o convite. Nós é que agradecemos. Participa com a gente dessa entrevista o editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Corrêa, nosso parceiro aqui, comentarista também da Rádio Super, responsável pela coluna Política em Análise. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Bom dia, obrigado, Rodrigo, e obrigado ao governador pela presença. Bom, governador, para a gente começar essa entrevista, eu pergunto para o senhor o seguinte: nessa semana a Assembleia Legislativa está ouvindo o seu secretariado. Os secretários estão indo à Casa Legislativa prestar contas dos primeiros meses de gestão de mandato do senhor. Durante a campanha, o senhor tinha dito que pretendia ir à Assembleia pelo menos a cada 3 meses para também conversar com os deputados e prestar contas. No entanto, o senhor ainda não compareceu à Assembleia. O que está impedindo o senhor de ir lá conversar com os deputados, assim como o seu secretariado? Bom, Rodrigo, primeiro, com relação à parte que você mencionou, eu acho extremamente produtivo e é uma prática que deve permanecer, essa da Assembleia questionar o secretariado. Isso induz automaticamente a uma melhor seleção. Um secretário que nunca participou nada de saúde, que foi nomeado apenas politicamente e lá na Assembleia ser sabatinado, ele não vai saber explicar. Então, eu espero que isso permaneça e vejo com ótimos olhos essa atitude da Assembleia e que os próximos secretários após o meu governo sejam submetidos a essa mesma prática. Isso é altamente salutar. São os representantes do povo exigindo prestação de contas. E apesar de eu não ter ido à Assembleia, eu gostaria de dizer o seguinte: eu já estive no Congresso Nacional diversas vezes, 5 ou 6 vezes. Todas as minhas idas a Brasília, eu tenho visitado alguns deputados federais. Eu tenho dedicado boa parte do meu esforço nesse momento à questão da reforma da Previdência. Mas encontrei com todos os deputados estaduais que se dispuseram a ir até a cidade administrativa. Algumas vezes nós tivemos cafés da manhã com os deputados, atendi vários deles individualmente ou em grupos menores. Então, de certa maneira, o contato está tendo. Realmente, eu ainda não fui até a Assembleia Legislativa, como havia planejado, mas quero acertar com o presidente Agostinho Patrus a melhor forma de fazer. Não dá para ir lá e visitar todos os deputados, 77, mas nós visitamos 4, depois mais 5, mais 3 e assim sucessivamente. Então, é uma questão que vai acontecer em breve. Eu sou uma pessoa totalmente aberta ao diálogo, foi assim que eu sempre fiz a minha carreira, indo até quem trabalha comigo e não ficar esperando as pessoas me procurarem. Governador, o senhor admitiu ontem numa entrevista que errou na questão dos jetons quando prometeu que eles acabariam. Na campanha, o senhor chegou a dizer que o secretariado do senhor sequer receberia salários enquanto o parcelamento dos servidores continuasse. O senhor acha que faltou tato, algum tipo de cuidado com essas promessas? Governar é mais difícil do que prometer? Ô, Thalita, nós temos de lembrar primeiramente que é a primeira vez que eu estou num cargo público e até diria que estou errando pouco se baseado e comparado com outras gestões. E realmente o que nós queríamos seria o fim dos jetons e que os secretários de Minas tivessem salários equivalentes ao que ganha Goiás, Espírito Santo, São Paulo, uma média desses outros estados. Mas devido à situação fiscal em que Minas ultrapassou a barreira dos 60%, esse reajuste não é factível. Então, infelizmente, eu sou contra o jeton. Nós vamos ter de fazer uso dele porque não há como manter um secretário aqui do Rio de Janeiro, de Brasília. Nós trouxemos alguns mineiros, diga-se de passagem, de fora para nos ajudar.
e que dependem de ir e voltar com um salário de um secretário que é a metade de um secretário da Prefeitura de Belo Horizonte. Temos de deixar isso muito claro. Um secretário de Estado de Minas Gerais ganha menos da metade de um secretário da Prefeitura. Então, no passado, eu quero ainda frisar, os secretários ocupavam diversos outros cargos, acumulavam diversos gestões, e a posição nossa, que nós estamos negociando com a Assembleia, é que isso seja limitado. Nós também não queremos nenhum abuso, nós queremos simplesmente que eles ganhem o mínimo que dê possibilidade deles levarem uma vida normal. Agora, governador, quando o senhor veio aqui no dia 15 de outubro do ano passado, a gente falava sobre privatizações, possibilidade de privatizações da CEMIG e da Copasa. O senhor disse na época que se fossem vendidas a CEMIG e a Copasa, pelo valor de mercado que elas tinham naquele momento, só serviria para cobrir um rombo de 3, 4 meses nas contas públicas, e que por causa disso não era importante, não era suficiente naquele momento e ideal naquele momento privatizar, né? De lá para cá já houve uma melhora de fato nos valores, né? A CEMIG mesmo teve um aumento de 40% no valor das ações de lá para cá, mas ainda assim os números que o senhor disse batem com os números de hoje, né? Até maio foram 19,6 bilhões de gasto pessoal, e a CEMIG e a Copasa, segundo o diagnóstico do Tesouro, valeriam para o Estado cerca de 8 bilhões juntas. Então eu pergunto ao senhor, está se discutindo privatização, é o momento de se discutir privatização com o valor dessas empresas? Ricardo, eu diria que nós temos aí de considerar, além da proposta que eu havia falado, fatos que não foram considerados na época. O primeiro deles é a exigência da Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional, já temos as leis prontas, diz o seguinte: nós vamos ajudar os estados que façam a lição de casa. E dentre essas lições de casa está se desfazer de alguns ativos, ou seja, privatizar algumas das empresas estatais. A lei não é clara sobre privatizar tudo ou privatizar parte, mas é necessário fazer alguma coisa. E um ponto que ficou muito claro para mim nesse início de governo agora é o seguinte: hoje em Minas Gerais, muitas indústrias, muitas empresas, muitos loteamentos imobiliários não são realizados devido à falta de energia elétrica. A CEMIG se transformou numa empresa que atrapalha o desenvolvimento. E aí nós temos de lembrar o seguinte: quem que é o grande sócio da CEMIG? É o Estado. Quando uma empresa tem potencial de crescer, você precisa de recursos. O Estado tem condição de colocar lá dentro 4, 5, 8 bilhões para a CEMIG investir? Não tem. O Estado está quebrado. E nos últimos anos, ele até sangrou a CEMIG indevidamente e tirou totalmente a capacidade dela investir. Daí essa situação que eu estou acabando de mencionar. E tem um agravante. No norte de Minas, nós temos dezenas de projetos de energia fotovoltaica que não foram implementados, que estão atrasados porque a CEMIG não deu previsão de conectá-los ao sistema. Então, olhe que situação absurda. Nós temos empresas, pessoas querendo comprar energia, outros querendo gerar e fornecer, no meio a CEMIG que não deixa nenhuma coisa nem outra acontecer. O que nós temos de fazer? Falar, essa empresa vai ficar nas mãos do Estado e tolher, impedir o desenvolvimento, ou falar, nós vamos vender para alguém que tenha recursos que possa investir e gerar e distribuir mais energia. Então nós temos de partir desse ponto, nós temos de ter uma empresa que contribua para o desenvolvimento. Como o Estado não tem recursos, e lembrando ainda que o Estado é um mau gestor, a CEMIG chegou aonde chegou nessa situação devido a gestões que foram implementadas lá por grupos de interesse. Eu vejo que a privatização vai ser algo extremamente positivo para o mineiro. Governador, no começo do seu mandato, o senhor acusou o jornal O Tempo, empresa inclusive que faz parte da Sempre Editora, empresa que é responsável também pelo jornal Super, pela Rádio Super, de estar produzindo reportagens críticas a respeito dos seus primeiros momentos como governador, porque o senhor teria zerado as verbas de publicidade no estado. O senhor mantém esse posicionamento? Bom, Rodrigo, primeiramente eu quero mencionar que eu não fiz nenhuma
ponderação dessa natureza. Realmente saiu algum material que eu não sei quem produziu, cheguei a ter acesso na época falando que o motivo do jornal O Tempo está dando algumas notícias negativas, seria essa questão, mas eu mesmo nunca falei e nunca mencionei esse tipo de coisa. Deputados disseram isso, quando o senhor teve inclusive lá em Brasília deputados federais, inclusive com áudios. Não, o que eu cheguei a dizer, e deve ter algum áudio gravado, foi o seguinte, eu disse o seguinte, boa parte da imprensa parece não estar satisfeita porque nós não estamos tendo condição de gastar. Agora, entre isso que eu falei e o que você está dizendo, tem uma diferença grande. Governador, o começo do governo do senhor foi em meio ao rompimento da barragem em Brumadinho. Poucos dias depois, Barão de Cocais começou a viver o drama da possibilidade de um rompimento que se estende até hoje, inclusive. O senhor demorou praticamente 4 meses para ir até a cidade. Por mais que a agenda de um governador seja intensa, a gente comentava isso agora há pouco no intervalo, essa visita não deveria ter ocorrido antes. O senhor acha que a população esperava a presença do senhor? Thalita, em Brumadinho, eu cheguei lá 4 ou 5 horas após o acidente. No mesmo dia, eu estava no interior do estado, voltei para cá imediatamente. Era uma situação realmente de catástrofe, de tragédia. E o caso de Barão de Cocais, desde o dia 8 de fevereiro, quando foi levantado a questão, eu estou acompanhando praticamente hora a hora. A Defesa Civil fica no mesmo prédio em que eu trabalho e eu tenho uma conexão direta com eles. E o que nós estávamos acompanhando, primeiro foi a evacuação, se as pessoas estavam, é uma situação muito distinta da de Brumadinho. Agora, realmente, se o governador pudesse estar presente em tudo com mais rapidez, seria o melhor, eu concordo com você totalmente. Mas estive lá semana passada com o prefeito Décio, e ele, já estamos tomando todas as providências, vai ter, como já está tendo desde o dia 8 de fevereiro, a maior assistência por parte do estado. Eles chamam lá em Barão de Cocais esse advento de lama invisível. A lama concreta não chegou, mas os efeitos psicológicos, uma ansiedade enorme, pessoas com depressão, acabou tomando conta da cidade, o que é muito lamentável. Mas nós, através da Secretaria da Ação Social, a Defensoria Pública, vamos estar mais presentes ainda lá em Barão de Cocais. Sobre essa questão das barragens, é claro, olhando as contas, que o estado depende muito da receita da mineração, né? Isso fica evidente quando se olha as contas do estado. E por outro lado, tem essa questão que o senhor falou dos efeitos psicológicos na vida das pessoas, que elas têm medo hoje de estar perto de uma área de mineração e tal. Como é que o estado lida com esse dilema de, ao mesmo tempo, precisa que retome as atividades o mais rápido possível, né, do setor de mineração, e que os investimentos venham, e ao mesmo tempo tem que restringir essa atividade de alguma forma para a segurança das pessoas? Ricardo, nesse quesito que você está comentando, nós temos tentado conciliar, e é plenamente possível, aquilo que no passado parece que não foi tentado ou não tiveram sucesso. Primeiro, nós queremos punição exemplar aos culpados pelas tragédias que têm acontecido em Minas, tanto a de Mariana, que foi no mandato anterior, quanto na de Brumadinho e nessa que ainda pode acontecer em Barão de Cocais. Esse é o primeiro ponto, punição exemplar. Segundo ponto, queremos segurança total. Nós temos de punir e temos de dar segurança total à população. Se viermos a ter algum problema em Barão de Cocais, pelo que eu tenho acompanhado, as chances de termos algum tipo de vítima é mínimo. Então, segurança. E terceiro ponto, temos de conciliar esses 2 pontos com desenvolvimento econômico. Tem mineradoras seguras que mineram a seco, tem mineradoras que têm barragens que foram construídas a jusante, seguras, que têm de operar também. Então nós temos de saber separar. A opinião pública, e eu concordo e
compartilho com isso, nesse momento de comoção, acaba generalizando. É normal de nós, seres humanos, quando vimos uma tragédia, falar, tá tudo errado. Mas realmente há diferenças. Então, o que nós queremos é conciliarmos essas três coisas: segurança, desenvolvimento econômico e punição aos culpados. E é possível. Governador, eu vou aqui fazer uma pergunta de ouvinte. A gente havia prometido para os nossos ouvintes que faríamos uma pergunta deles. Primeiro, que o senhor já respondeu sobre os jetons. Há muitos que haviam mandado mensagem aqui. Eu agradeço, aliás, o excesso até de mensagens que temos aqui. Aliás, nunca é excesso o ouvinte mandar mensagem, né? Mas o grande número de mensagens dos nossos ouvintes. E vou destacar aqui uma pergunta que chegou com um tema único e interessante, que é do nosso ouvinte Helder. Ele está perguntando aqui: governador, o Estado está preparado para a possível paralisação que está sendo anunciada amanhã? O Estado vai agir ou vai ver parar tudo? Helder. Bom dia, Helder. Obrigado aí pela pergunta. Ô, Helder, eu tenho acompanhado esses anúncios e sempre tem ocorrido movimentos nesse sentido de que haverá paralisação. A informação que tem me passado é que existe essa possibilidade, mas que serão movimentos isolados que não chegarão a afetar a rotina aí do povo mineiro. É a informação que eu tenho até o momento. Mas o Estado está se preparando para isso, que é a pergunta dele, para eventuais problemas que podem acontecer na saúde, se houver uma paralisação mais ampla, até no transporte, por exemplo, metropolitano, que é de responsabilidade do governo do Estado. O Estado está preparado para isso? Sim, nós temos sempre algumas medidas de contingência. Quando se trata de uma paralisação parcial, etc., nós estamos totalmente preparados. Agora, se for uma greve geral, que não parece ser o caso, realmente nós não estamos preparados, não. Governador, o plano de recuperação fiscal elaborado pelo Tesouro Nacional para Minas é a grande aposta do secretariado do senhor para tentar começar a regularizar a situação crítica financeira em Minas Gerais. Mas esse mesmo plano determina medidas muito amargas, como congelamento de salário dos servidores, por exemplo. Não há outra possibilidade, como, por exemplo, um acordo com a União relativo às perdas da Lei Candir de 150 bilhões de reais? Thalita, primeiro eu vou mudar a sua palavra congelamento de salários. Não existe congelamento, existe limitação do reajuste aos índices inflacionários. Então vamos deixar bem claro que todo mundo pinta o diabo mais feio do que ele é. O diabo não é tão feio assim. Nós temos de lembrar o seguinte: Minas tem direito ao ressarcimento da Lei Candir? Sim. Os números variam aí de 30 a 135 bilhões, dependendo da fonte. E, além de Minas, todos os demais estados também têm direito. Esse número aí daria mais de R$1 trilhão. Hoje, o governo federal não tem recursos sequer para estar mantendo a máquina própria dele, a máquina federal, como nós vimos aí essa semana, em que o Congresso Nacional teve de autorizar uma verba suplementar de 240 bilhões de reais. Os últimos governos de Minas Gerais ficaram aqui dizendo que Minas tem esse direito e que seu problema só vai ser resolvido quando o governo federal paga esse valor. O governo federal tem de tratar todos os estados igualmente. Se pagar Minas, tem de pagar todos. Nós estamos falando, como eu acabei de mencionar, de R$1 trilhão. E nós temos de ter ciência, o governo federal não tem esse recurso. Mesmo que Minas tenha direito, isso vai levar tempo para ser recebido. A nossa advocacia geral está totalmente comprometida com a causa, acompanhando. Eu gostaria muito que Minas recebesse isso, mas nós não podemos cruzar os braços e ficarmos dependendo de algo que não está sobre nosso controle, sobre nossa gestão. Então, vamos fazer a lição de casa. É a mesma coisa que alguém vender a sua casa por R$1 milhão e falar: agora eu não preciso de trabalhar mais, e não recebe essa dívida. Ele tem de começar a trabalhar. Ele não sabe que dia que ele vai receber e se vai receber. Então, a minha opinião é o seguinte: nós temos de arregaçar as mangas, trabalharmos, corrigirmos os problemas de Minas, que são muitos, e no dia que nós recebermos a Lei Candir, aí sim, vamos usar esse recurso para melhorar os hospitais, as estradas, a segurança. Então, não está perdido, mas eu não quero ficar aqui
como o último governador ficou 4 anos dizendo: o problema é de Brasília, eu estou aqui para resolver o problema do povo mineiro e não para falar a culpa é do Bolsonaro. Vamos ser realistas e enfrentarmos o problema. O que aconteceu aqui durante 4 anos foi fugir do problema. Então vamos mudar a nossa postura. Agora, independente da relevância que é óbvia aí das questões que estão sendo discutidas nesse plano de recuperação fiscal, já ficou claro pelas palavras do presidente da Assembleia, de alguns deputados, que vai ser muito difícil dele passar na Assembleia, assim, que ele justamente porque ele tem medidas, né, que são consideradas impopulares, né, que geram perda de votos muitas vezes. O senhor tem consciência do quão difícil vai ser essa aprovação na Assembleia, principalmente por um governo que não tem hoje a base do governo hoje é de 20 deputados, mesmo assim, na reforma administrativa se viu que muitos votaram contra aí as medidas do governo. Como mudar esse quadro na Assembleia Legislativa? Ricardo, eu tenho total ciência disso que você está dizendo. São medidas, várias delas impopulares, que vão estar afetando principalmente, vai lembrar, alguns grupos. Agora nós temos de lembrar o seguinte: eu fui eleito para representar os 21 milhões de mineiros e não cerca de 500 mil funcionários públicos de determinadas categorias. Nós estamos aqui, e a Assembleia também, para corrigirmos o problema de 21 milhões de mineiros. Nós temos aqui em Minas 3 milhões de desempregados. Eu vou repetir, 3 milhões de desempregados, subempregados. Pessoas sem carteira assinada, ganhando menos do que o salário mínimo. E quem está insatisfeito com a reforma é quem tem estabilidade no emprego, é quem ganha bem. Agora nós temos de olhar para quem? Para os 3 milhões de desempregados? Para os 21 milhões de mineiros como um todo, muitos deles trabalhando muito, mesmo que com carteira assinada, mas querendo ganhar mais, ou para um grupo pequeno? Então nós temos de ter essa hombridade, temos de ter essa visão de futuro e essa honradez. Eu já tenho dito constantemente, eu quero ficar aqui 4 anos, não é para me reeleger, para ganhar votos, eu quero ficar aqui para corrigir os problemas de Minas. Eu vou conversar com os deputados, quero escutá-los, quero que eles deem sugestão, porque se nós não mudarmos Minas, nós vamos nos transformar num Rio de Janeiro. Daqui a pouco não vai ter um remédio em hospital, daqui a pouco não tem munição para a polícia militar e por aí vai. Nós vamos chegar no caos. A situação financeira só tem se degradado. Então nós temos que ser realistas, é a hora de enfrentar o monstro. O monstro está aí. Governador, no plano nacional, eu queria saber como é que o senhor está avaliando essa questão dos vazamentos envolvendo o ministro Sérgio Moro. E, inclusive, já existe até a perspectiva que o pacote anticrime dele seja jogado aí para um segundo plano, diante até do enfraquecimento político dele com esses vazamentos. E pergunto mais, o senhor era favorável a esse pacote, ou é favorável a esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Rodrigo, eu sou favorável a toda lei, toda medida que venha a tolher a criminalidade, a aumentar a punição aos culpados, àqueles que cometem delitos. Então eu sou favorável, concordo que o ministro manteve algumas conversas pouco claras, desnecessárias, né? Mas pelo que vi de conteúdo nessas conversas, não há nada que o incrimine, não há nada que fala, ele agiu errado, ele cometeu alguma coisa. Então, da minha parte, continuo favorável à Lava Jato, continuo acreditando no juiz Sérgio Moro, a quem nós devemos o mérito de muita podridão no Brasil ter aparecido e muitas pessoas que merecem estar atrás das grades hoje estarem. Infelizmente ele teve conversas que não deveria ter tido. Eu acho que é um cuidado que quem está no setor público tem de estar atento. Eu recebo empresários e sempre coloco mais pessoas para sentar comigo, eu recebo políticos a mesma coisa, porque em algum momento alguém pode vir com alguma conversa não muito republicana. Então é algo que todo mundo que está no setor público tem de se autopoliciar para não ser exposto, às vezes indevidamente. Governador, no campo da economia, o governo do senhor disse que já atraiu quase 5 bilhões de reais em investimentos para o Estado só nesse semestre, né? O que tem sido prometido a esses empresários para que eles decidam ficar em Minas Gerais? Thalita,
Eu diria que nós temos continuado com um programa semelhante ao que já acontecia aqui em Minas. Agora nós temos um diferencial enorme. Eu converso pessoalmente com quem vai investir e gerar emprego em Minas Gerais. Usa a experiência do senhor como empresário? Sim. Só não coloco um tapete vermelho para eles porque eu não tenho dinheiro, entende? Senão teria colocado também. E nós temos ganhado credibilidade. Quando eles conversam comigo, eles vêm com o nosso governo, é sério. Eram 21 secretários, são 12. Eles vão conversar com o nosso secretariado, principalmente o de Fazenda, o de Desenvolvimento Econômico e algum outro, dependendo da atividade, e ver que são pessoas muito capacitadas e que nós somos um governo que quer fazer diferença e que vamos dar essa estabilidade para quem gera empregos. Eu te diria que muito tem a ver com esse esforço nosso, com essa visão nossa. Como foi dito aqui, a CEMIG, desde setembro do ano passado, quando as pesquisas indicaram que nós tínhamos chance de ganhar, o Ricardo mencionou, ela já valorizou mais de 100%. Quando algo valoriza, é porque um trabalho sério está sendo feito. Se alguém quiser comprar uma casa por R$2.000, eu tenho lá na Venezuela. Entende? Se você for lá, você compra a casa por R$2.000. Agora, quem quer morar na Venezuela? Então, o valor das coisas está ligado à seriedade com a qual é conduzida. E aqui em Minas, nós estamos fazendo um trabalho sério. Governador, eu queria perguntar para o senhor qual o balanço que o senhor faz desses primeiros meses de gestão, de maneira geral. E para quem está nos ouvindo, até o momento para o senhor poder se dirigir ao público de maneira mais livre também, o que a população mineira pode esperar de Romeu Zema pelos próximos 3 anos e meio? Rodrigo, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que nós não fizemos nada grandioso, mas avançamos muito. Pode parecer contraditório. Não fizemos nada grandioso porque não temos direito, não vou fazer nenhuma obra, nenhum hospital, nada disso, porque nem dinheiro para comprar remédio e tapar buraco nós estamos tendo. Mas te diria que nós estamos dando dignidade ao mineiro. Primeiro, o servidor público já sabe o dia em que ele vai receber atrasado. Antes ele não sabia o dia, agora ele já sabe. Segundo, todos os prefeitos estão recebendo os repasses constitucionais. Antes eles não recebiam. O ano passado, o servidor público não recebeu 1 centavo de 13º. Esse ano a maioria deles já recebeu, que eu paguei do ano passado. Outro ponto. Tivemos aqui na região metropolitana o menor índice de criminalidade nos 5 primeiros meses do ano, desde que se iniciaram as estatísticas. Isso é mais de 20 anos. As menores taxas de criminalidade. Vale lembrar mais uma vez, sem recursos para estar investindo muito. Isso é gestão boa. Então dá para fazer mais gastando menos. Outro ponto, em 4 meses nós criamos mais de 55 mil empregos em Minas Gerais, está lá no CAGED, qualquer um pode consultar. Só São Paulo foi melhor do que Minas e proporcionalmente Minas ainda foi melhor do que São Paulo. Então eu diria que nós temos feito aquilo que depende de trabalho, porque dá para manter uma casa organizada, limpinha, etc., mesmo você não tendo uma renda boa. Então isso nós estamos fazendo. Eu tenho participado e, de certa maneira, liderado aí um grupo de governadores do Sul e do Sudeste. Estamos aí batalhando para que a reforma da Previdência também venha. A nossa proximidade com o governo federal, o alinhamento é muito grande. O que o governo federal pensa em fazer no Brasil é o que nós pensamos em fazer em Minas. Lembrando que o governo federal colocou um ministério de qualidade excepcional. Haja vista aí o ministro Paulo Guedes. Temos trabalhado aqui incessantemente para simplificar a vida de quem trabalha. Simplificação tributária, mais agilidade para aprovação de projetos pequenos na agricultura que muitas vezes ficaram engavetados, regularização de títulos rurais de propriedade para o pequeno agricultor poder produzir, pegar empréstimos. Então nós queremos apoiar quem produz e está dando resultado, porque Minas, diferente do Brasil, em vez de perder vagas, está criando vagas. E concluindo, um ponto muito importante, nós estamos dando total transparência como nunca foi dado. Tanto é que a mídia, em alguns momentos aí, anunciou que eu estava viajando de avião, de helicóptero, mas vai lembrar que a redução chega a 80% a 90% com relação ao que era. Em alguns momentos a agenda exige.
eu tenho de estar no sul de Minas no mesmo dia e em Brasília às 4 horas da tarde. Muitas vezes a única alternativa é usar avião, mas a queda é superior a 80%. Foi reduzida a frota, passada para a polícia, vendida. Então, nós temos sido um governo austero que respeita o dinheiro do mineiro. Mas eu esqueci a parte da sua pergunta, a outra. Qual que era? Não, eu tinha dito, era para que o senhor pudesse realmente se dirigir e o que os mineiros podem esperar dos próximos 3 anos e meio do governador Romeu Zema. Sim, o que eu quero que o mineiro espere, né, que ele vai esperar, é um governo que realmente respeita. Eu tenho certeza que nós vamos ser uma gestão sem nenhum escândalo, porque eu trouxe gente para trabalhar competente, honesta, que está aqui no governo porque quer fazer a diferença. Qualquer um dos meus secretários podem sair do emprego hoje e amanhã estarão empregados, porque são pessoas muito qualificadas e eles vão somar e nós vamos continuar com esse trabalho. Em 5 meses que nós completamos agora, não dá para fazer muita coisa, mas como eu disse, nós já conseguimos avançar bastante. E faltando aí esses 3 anos e meio, eu sou otimista, tenho certeza que nós vamos entregar uma Minas muito melhor do que aquela que nós recebemos. A gente está chegando ao fim da entrevista, mas não sem antes, o governador não vai deixar de participar da Hora do Bate-Pronto. No Café com Política, Hora do Bate-Pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Tá combinado, governador? Combinadíssimo. Vamos Recuperação fiscal ou Lei Candir? Recuperação fiscal. A Lei Candir vai existir, mas vai demorar muito. O mineiro não pode esperar. Eu pergunto para o senhor, já recebeu alguma proposta indecente em 5 meses, quase 6 meses de governo? Não. Jetons. Necessários até que o secretário de Minas ganhe aquilo que é justo. Brumadinho, crime ou acidente? Crime. Setor público ou privado? Cada um tem a sua importância. Os dois são necessários. Um erro da sua gestão? Nós realmente erramos na questão dos jetons. Reconheço. E um acerto na gestão do senhor? Todos esses que eu mencionei aí há 3, 4 minutos atrás, que eu acho que está muito ligado à questão do funcionalismo público ser respeitado, coisa que não foi na última gestão. O Estado ainda é um carrapato maior que a vaca, como o senhor disse durante a campanha? Enquanto ele estiver gastando mais do que arrecada, ele é um carrapato maior do que a vaca pode tolerar. Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. Eu é que agradeço a participação aqui, um bom dia a todos, um bom dia aos ouvintes que estiveram aí conosco, espero voltar em breve novamente. Muito bom estar aqui com vocês. Ricardo